Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos continuar o nosso estudo falando sobre decido não ser mais criança espiritual. Esse é o propósito do Senhor para nós. Esse é o propósito para que nós venhamos a amadurecer. A palavra nos mostra em tantos versículos que o propósito de Deus é que nós nos tornemos sacerdócio santo, que nós venhamos a reinar com Ele. Ou seja, que nós venhamos a atingir a perfeita varonilidade, ou seja, ser alguém maduro no Senhor para poder reinar com Ele. Nós temos aprendido que precisamos amadurecer. Como amadurecer? Para que possamos reinar com Ele. Isso é um processo. Nós precisamos transformar a nossa mente em primeiro lugar, saindo da mentalidade de escravo para a mentalidade de filho, para que possamos realmente poder reinar. Nós precisamos entender também o que é a justiça de Cristo, que é algo fundamental para você se tornar e se colocar na posição de filho do rei. Mas mesmo assim, depois que você se coloca na posição de filho do rei, você precisa agora se tornar um filho maduro, para que realmente o Senhor possa confiar a você a herança que Ele tem para nós. E isso é um processo, mas na fase de criança nós devemos aproveitar esse tempo de criança. Aproveitar esse tempo de criança que é onde o Pai está nos ensinando, nos preparando para isso. No último estudo nós falamos sobre os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, que são sacrifícios que nos levam a entender realmente o que o Senhor tem para nós. Esses sacrifícios espirituais é que nos tornam, é como se fosse um treinamento para nos tornarmos filhos maduros, para lá na frente nós possamos usufruir e cuidar da herança que o Senhor deixou para nós. Então, estamos falando hoje nesse estudo de uma pessoa, nós vamos falar de uma pessoa em especial que passou por todo esse processo que nós estamos falando, que saiu de uma posição e foi crescendo cada dia mais, passando por um treinamento tão intenso do Senhor para que possa se tornar maduro lá na frente. E nós vamos ver o resultado da vida desse homem. Eu estou falando de José. José que reinou no Egito, José que realmente passou por um processo tremendo de transformação até poder reinar com o Senhor. José era um homem que no início da sua vida como criança, muitas vezes ele era como uma criança mimada. Aquela criança onde tinha certos privilégios do pai, tinha uma capa colorida, uma capa linda, e às vezes ele poderia até fazer como querer passar inveja nos irmãos. José era aquele que entregava os irmãos mais velhos, ou seja, contou para o pai o que os irmãos estavam fazendo. E muitas vezes isso gerou ódio dos irmãos sobre ele, e ali começou uma perseguição dentro da própria casa, a ponto de os próprios irmãos venderem José, ou seja, mentiram para o pai, entregaram eles para os vendedores de escravo, aqueles que compravam escravo, e sujaram as roupas dele com o sangue de um animal e falaram para o pai que ele estava morto. Olha só, ali começou um tempo de treinamento de José. José começou agora a ser treinado por Deus, ou seja, ele começou a passar por etapas na vida dele, mesmo ainda criança, mesmo ainda um adolescente, vamos dizer assim. Ele começou a passar por tempos onde ele precisava agora oferecer a Deus sacrifícios espirituais agradáveis. Ele entendeu que era um treinamento de Deus. Então, o propósito final de Deus será sempre nos levar a ser sacerdócio santo. E José realmente chegou lá na frente, ele começou a exercer o sacerdócio dele, que era o quê? Governar. Então, todas as etapas que ele passou, ele estava governando. E então, nós vamos ver algumas características de uma pessoa que está amadurecendo. Então, uma pessoa que está amadurecendo, ela vai ter algumas características na vida dela e nós vamos ver isso na vida de José. Qual que é a primeira característica que eu quero falar para você? A primeira característica que eu quero falar para você é a prosperidade. Lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 2, a Bíblia fala o seguinte: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Olha só, esse texto ele é muito intrigante, por quê? Porque José era um escravo, e a Bíblia fala, o Senhor era com ele. Então isso é muito intrigante porque muitas vezes nós achamos que prosperidade é simplesmente você ter muitas coisas ou ter muito dinheiro. Não, José estava na posição de escravo e mesmo assim o Senhor era com ele. Então o que é prosperidade? Prosperidade é você estar debaixo do favor de Deus. É mesmo você estando hoje temporariamente numa situação desconfortável, você tem convicção que o Senhor está contigo, te treinando naquele lugar, te forjando naquele lugar, Então, você precisa discernir em primeiro lugar se o lugar que você está hoje, o Senhor está contigo. Você sente paz no seu coração, mesmo passando lutas, Então, prosperidade não é ter dinheiro, é você estar num processo contínuo de crescimento com o Senhor. Ou seja, hoje você está melhor do que ontem.
Hoje você está decidindo abençoar o Senhor, honrar o Senhor, ter gratidão com o Senhor para que amanhã você possa estar melhor. Prosperidade é hoje você tem uma bicicleta e amanhã Deus te deu uma moto, né? E você está feliz com aquilo. Você tá, por mais que você almeja um carro, mas você está progredindo. Né? Prosperidade é hoje você estava andando a pé e você conseguiu arrumar uma carona para ir para o emprego. Ou seja, você realmente está vendo algo evoluindo na sua casa, na sua vida. Então, prosperidade é algo muito sério de nós falarmos, né? Porque tem pessoas que não conseguem ver os pequenos crescimentos que está tendo na vida. Né? Você tem que se alegrar com cada degrau que você está subindo. Né? Essa semana eu vi um vídeo que alguém postou na internet que me marcou muito, de uma criança que ela começou a colocar alguns cubos, né, em cima do outro, e aquele bebezinho colocando aqueles cubos de uma maneira assim, com um desafio tão grande para ele, e ele com toda empolgação, quando ele conseguiu colocar o último cubo, ele se alegrou de tal maneira que todos os adultos que estavam ao redor começaram a rir da alegria dele, né, porque foi uma expressão de criança muito linda. Então, é isso que eu estou querendo dizer, é você realmente celebrar cada momento com o Senhor e ver que o Senhor está te prosperando em cada momento. O segundo aspecto que eu quero te falar é o seguinte, lá em Gênesis capítulo 39, versículo 3, uma outra característica de alguém que está amadurecendo com o Senhor é que ele tem o favor de Deus de um modo visível. Olha só, vendo Potifar, Gênesis 39, versículo 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Olha só, o próprio Potifar, que era o dono, né, daquele escravo José, olhou para José e falou assim, gente, tudo que esse menino põe a mão prospera, tem algo diferente nele, ou seja, é algo visível, né? Então, eu não sei o que Potifar fazia, às vezes ele estava cuidando do rebanho e Potifar começou a perceber, gente, mas esse rebanho nunca teve tão bonito, gente, esse rebanho nunca cresceu tanto. Às vezes Potifar cuidava de um jardim e Potifar bate o olho e fala, gente, depois que esse menino colocou a mão neste jardim, nunca vi um jardim tão bonito assim. Ou às vezes cuidava das plantações, e ele falava, gente, essa plantação aqui, eu nunca colhi tanto depois que esse menino começou a cuidar. Olha só, então, vê o favor, Potifar viu que o Senhor era com ele. Então, por que eu estou te falando isso? Quando você começa a amadurecer com o Senhor, lá no seu trabalho, lá na sua casa, as pessoas começam a perceber. Começa, às vezes, isso atrai as pessoas para perto de você. Você atrai as pessoas para perto do próprio Deus, porque vê o favor de Deus sobre a sua vida. E aí você começa a perceber coisas que você não percebia, tipo, o seu patrão começa a te confiar coisas, ou às vezes as pessoas ao seu redor começam a te pedir oração, ou às vezes as pessoas ao seu redor começam a te respeitar mais, já não conta mais piadas imorais do seu lado. Isso é eles vendo o favor de Deus sobre a sua vida, eles vendo que sobre você tem um Deus poderoso, né? Mas ao mesmo tempo eles querem estar perto, eles querem realmente ouvir algo de você. Então o favor de Deus começa a se manifestar nas vidas.